Minha irmã sempre precisou ser o centro do universo. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria escrevendo isso, mas acho que cheguei no ponto em que preciso colocar tudo pra fora. Eu sempre fui aquela pessoa que tenta entender todo mundo, que cede, que evita brigas, que tenta ver o lado bom até das pessoas mais complicadas. Mas tem uma coisa que eu não consigo mais entender: minha irmã. O nome dela é Camila. 3 anos mais velha que eu, filha mais velha de pais que sempre disseram que as duas são o orgulho da casa. Mas se eu fosse honesta, eu diria que ela sempre foi o sol, e eu, a sombra que cresceu atrás. Desde pequena, Camila tinha essa necessidade de ser admirada. Ela não se contentava em ser boa, ela precisava ser a melhor, a mais elogiada, a mais vista. E tudo que eu fazia, qualquer coisa mesmo, parecia virar uma ameaça. Quando eu aprendi a ler antes dela completar 8 anos, ela chorou por dias. Quando tirei uma nota melhor em português, ela ficou de mal comigo. Quando eu ganhei um elogio por desenhar bem, ela acidentalmente rasgou meu caderno. E mesmo assim, eu a amava, porque ela era minha irmã. E porque quando ela queria, ela sabia ser incrível, carismática, engraçada e inteligente. Todo mundo gostava da Camila. Ela sabia conversar, sabia fazer piada, sabia entrar em qualquer roda e sair com amigos novos. Eu era o oposto, mais quieta, mais observadora. Nunca fui tímida, mas não gostava de competir. Então, por muitos anos, eu deixei ela brilhar, deixei ela levar o crédito, deixei ela ser o centro. Porque, de certa forma, era mais fácil viver assim. Mas o problema é que o que você deixa passar na infância, volta com juros na vida adulta. Na adolescência, o palco era dela, o fundo de cena era meu. Camila começou a adolescência virando a bonita da escola. Fez progressiva, começou a usar maquiagem, e de repente os meninos não falavam de outra pessoa. Eu me lembro de ouvir ela se gabando para amigas no telefone sobre quantos ficantes tinha na semana. E eu, no meu canto, estudava. Eu gostava de escrever, de ler, de observar. E acho que foi aí que ela começou a me odiar de verdade, não porque eu competia, mas porque eu não entrava no jogo dela. Ela precisava de plateia. E eu não era o tipo que aplaudia. Com 15 anos eu comecei a namorar um garoto da escola, o André. Ele era doce, gentil, tímido. Camila não suportou. Começou a dizer que ele era sem graça, que eu merecia alguém melhor. E no mês seguinte, adivinha? Ela beijou ele numa festa. Eu descobri porque uma amiga me contou, e quando fui confrontá-la, ela só riu. Ah, pelo amor de Deus, Mariana. É só um beijo. Cresce. Mas o jeito que ela falou, com aquele sorrisinho de canto, me destruiu. Não pelo beijo, mas porque ficou claro que ela não suportava me ver feliz. Depois desse dia, eu prometi pra mim mesma que não deixaria ela me afetar. Mas quem tem uma irmã narcisista sabe, você não escolhe quando ela te afeta. Na fase adulta, é onde o ciclo recomeça. Aos 20, Camila começou a trabalhar numa agência de publicidade. Em menos de 6 meses, já era a estrela. Ela contava histórias de como os chefes amavam a energia dela. Mas em casa, a energia dela era um inferno. Se eu falava de algo bom que me acontecia, um estágio, um elogio, um projeto, ela dava um jeito de diminuir. Ah, estágio? Todo mundo tem um. Você tirou 9? Mas era fácil, né? Ah, que legal, mas fulano fez melhor. Tudo era uma competição invisível que só ela jogava. Em paralelo, eu estava na faculdade de letras, tentando viver minha vida sem me comparar. Mas era impossível. Meus pais, mesmo sem querer, alimentavam aquilo. Eles tinham orgulho das duas, mas o brilho da Camila cegava. Ela chegava contando histórias, sendo charmosa, elogiada, e eu ficava ali calada. Até o dia em que percebi que eu não estava sendo vista. E o mais doído? Eu comecei a acreditar que ser invisível era mais seguro. O casamento dela, e o inferno que veio junto. Camila conheceu Marcelo numa festa da empresa. Bonito, bem-sucedido, simpático. Casaram-se em menos de 2 anos. E por incrível que pareça, eu estava feliz por ela. Pela primeira vez, achei que talvez ela finalmente encontraria um equilíbrio. Mas claro, eu me enganei. Durante o casamento, ela começou a usar a nova fase como uma vitrine. Instagram cheio de fotos perfeitas. Jantares caros, viagens, legenda de amor eterno. Por trás disso, ela era a mesma de sempre, controladora, teatral, cruel. Um dia, ela me ligou chorando. Disse que o Marcelo estava frio distante. Fui até a casa dela para conversar. Mas quando cheguei, percebi que ela só queria que eu a ouvisse e depois me usasse. Camila começou a usar meus conselhos como se fossem dela. Dizia às amigas que ela era madura emocionalmente, que sabia lidar com crises. E eu era o pano de fundo de novo. O pior aconteceu quando Marcelo começou a demonstrar simpatia por mim. Nada romântico, só educação, admiração pelo meu trabalho, eu já dava aula e publicava textos. Mas Camila surtou. Ela começou a me tratar como se eu fosse uma ameaça real. Teve um jantar em que ela, na frente de todos, insinuou que algumas pessoas não sabem o lugar delas. Fiquei sem entender, até ver o olhar dela pra mim. Ela queria me envergonhar. E conseguiu. Eu saí de lá chorando. No dia seguinte, ela mandou mensagem dizendo:
Você sempre quis o que é meu. Desde criança. Só não disfarça mais. Apaguei. Bloqueei. Mas as palavras ficaram. O distanciamento e o retorno forçado. Passei 2 anos sem falar com ela. Foram os 2 anos mais tranquilos da minha vida. Mas, em 2022, minha mãe adoeceu. E aí, não teve escolha, eu e Camila tivemos que nos reaproximar. Ela apareceu no hospital de salto, maquiagem impecável, falando alto. Abraçou minha mãe como se estivesse num palco. Fez questão de contar a todos como ela estava ali, firme, cuidando da família. Mas quem passava as noites na cadeira dura, trocando soro, era eu. Ela vinha uma vez por semana, tirava fotos e postava no Instagram com legendas tipo: família é tudo. E eu, engolia o ódio. Eu queria gritar, queria contar pra todo mundo quem ela realmente era. Mas ninguém acreditaria. Camila era uma artista social, sabia parecer perfeita, sabia encantar, sabia manipular. Quando minha mãe faleceu, ela fez o velório parecer um espetáculo. Vestido branco, maquiagem impecável, lágrimas calculadas. Falou no microfone, agradeceu a presença de todos e terminou dizendo: minha mãe sempre dizia que eu era a força da família. E eu ali, com o rosto molhado, pensei: não, Camila, você é o peso. A herança e a ruptura final. Depois da morte da minha mãe, veio a divisão de bens. Nada absurdo, apenas o apartamento em que crescemos e algumas economias. Eu propus vender e dividir tudo meio a meio. Camila se ofendeu. Disse que eu só pensava em dinheiro. Disse que ela merecia mais porque sempre cuidou mais da família, o que era uma mentira. Eu tentei argumentar, tentei manter a paz. Mas o veneno dela foi aumentando. Até que um dia, ela me mandou uma mensagem de áudio que eu nunca vou esquecer. Sabe o que você é, Mariana? Um projeto de mim que deu errado. Você sempre quis ser eu, mas nunca teve carisma, nunca teve brilho, nunca teve coragem. Você é o resto. Eu ouvi aquele áudio chorando, tremendo, mas com uma sensação nova, raiva lúcida. Pela primeira vez, eu não quis entender, não quis perdoar, só quis distância. Bloqueei tudo, e dessa vez, de verdade, nunca mais voltei. Hoje, faz 3 anos desde a última vez que ouvi a voz da minha irmã. Sou professora de literatura em uma escola pública e pela primeira vez na vida me sinto inteira. Ainda carrego cicatrizes, as palavras dela, o medo de brilhar, o hábito de me esconder. Mas eu aprendi algo que precisei de 30 anos para entender. Nem toda pessoa da sua família merece o seu amor. Camila ainda tenta me atingir às vezes. Já mandou recado por parentes, já espalhou mentiras. Mas hoje, quando alguém menciona o nome dela, eu só sinto paz. Porque eu finalmente entendi que o problema nunca foi eu ser menor. O problema é que ela nunca suportou que eu existisse fora da sombra dela. Às vezes, me pego olhando fotos antigas. 2 meninas pequenas rindo no quintal, dividindo bonecas, acreditando que seriam melhores amigas para sempre. E dói perceber que aquela irmãzinha nunca existiu, era uma fantasia minha. Hoje, se eu pudesse dizer uma última coisa para ela, seria: Camila, você venceu o palco, mas eu venci o silêncio. E talvez, no fim, seja isso que mais a destrua.